esses 9 pontos respondem muitos daqueles questionamentos que a gente estava vendo aqui, ó. Certo? Respondem muitos desses e muitos outros também, né? E agora, de fato, a gente entra no texto bíblico para conseguir esmiuçar ele com um pouquinho mais de calma. Vamos tentar fazer isso mais uns 15 minutos, a gente para fazer um intervalo, tá bom? Para a gente esticar um pouquinho as pernas. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, então. Por que Deus enviou o dilúvio? E aí o texto é Gênesis 6, de 5 a 7. Alguém pode fazer a leitura disso aqui para a gente, ó, por favor? Quando o Senhor viu que as pessoas eram más e sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou muito triste com o coração, apesar do que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente. E criei também todos os animais, os seres que se arrasam no chão e as aves, pois ficou muito triste porque os criei. Isso. Então, essa nova tradução da linguagem de hoje, né, fala da tristeza. Estou muito triste porque os criei. A Almeida vai dizer que Deus se arrependeu, né? Tem toda aquela discussão, mas Deus se arrepende? Mas, de fato, o sentimento dele é esse. Deus, por dentro, quando ele olhou a situação do ser humano, o que ele sentiu? Ele ficou, assim, decepcionado. Não que fosse uma surpresa, não que a situação em que as coisas chegaram era inesperada, mas era frustrante para Deus ver a maneira como o homem estava vivendo a vida. Então, esse é o estopim do dilúvio. Lembra o ponto 1? Por que Deus enviou o dilúvio? Olha o que o texto bíblico diz. A maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Tudo que as pessoas queriam fazer era ruim. Então, o dilúvio, ele vem ao mundo como um juízo, como um julgamento, como uma sentença, como uma punição contra o mundo. Então, maldade, violência, decadência moral, idolatria, rebeldia contra Deus, contra a criação, todo esse tipo de coisa provavelmente estava acontecendo no mundo que Deus criou. Tem até alguns outros textos, existe um livro chamado Livro de Jasher, ou Livro dos Justos, né, que é um livro muito antigo, que é até mencionado na Bíblia, né, tanto em Josué como em 2 Samuel é mencionado esse livro, só que ele não é um livro bíblico. Ele tem um trecho que fala lá sobre o dilúvio. Ele diz assim, ó, que os filhos dos homens se afastaram do caminho do Senhor, ensinaram uns aos outros suas práticas malignas, fizeram para si um Deus, roubaram e saquearam os seus vizinhos, corromperam a terra com violência, tiraram esposas de seus maridos e forçaram a novos casamentos e começaram a misturar espécies de animais. Interessante esse livro dos justos, né? É um livro muito antigo. É como o livro de Enoque que o pessoal fala, né? O livro de Enoque, o livro de Jasher, esse livro, ele é desse tipo, né? Ele não está na Bíblia, mas é um livro antigo, de história judaica. Ele faz essas menções que são mais detalhadas, mas que dizem a mesma coisa, né? A maldade do homem estava se multiplicando, o homem fazendo mal, e aí Deus manda o dilúvio. Olha quando que o dilúvio acontece, né? Isso aqui é uma linha do tempo dos personagens bíblicos, e começa lá em cima. Então, Adão nasce e vive 930 anos. Ele é pai de Caim, Abel e depois Sete, né? E essa é a linhagem que está aqui, a linhagem de Sete. Quando Adão tem 130 anos, Sete nasce. E aí aqui é quando eles morrem. Então Adão morreu aqui, Sete morreu aqui, Enos morre aqui, Cainã morre aqui. O Enoque, né, que é trasladado, ele dura menos tempo na Terra. Enfim, o que eu quero mostrar com isso? O dilúvio acontece neste momento. Então, se aqui é o dia em que Deus cria o planeta e os seres humanos, os anos vêm passando e vieram até aqui mais ou menos 1.600 anos, quando acontece o dilúvio. E o que é interessante da gente perceber é que o planeta está muito povoado. Porque quando você lê aqui, começou a história em Gênesis 1, Deus cria Adão e Eva,
2, eles estão no jardim. 3, acontece o pecado. Aí do 3 para o 6, parece que no mundo só tem meia dúzia de pessoas, né? Porque se no capítulo 3 só tem Adão e Eva, no capítulo 4 aparece Caim e Abel, tem 4 pessoas no capítulo 4, no capítulo 6 deve ter umas 10 pessoas no mundo. Não, gente. A história, ela dá um salto. E aqui se passam 1.600 anos. E existe um cálculo, né, que as pessoas fazem, esse cálculo malthusiano, é um cálculo de população. É usado até hoje esse cálculo para estimar populações. E com base nesse cálculo, depois eu mando para vocês essa imagem para você entender bem. Mas aqui o que ela está dizendo? Existe uma constante de crescimento, que é um valor, uma taxa de crescimento que a humanidade está seguindo. É considerada a taxa de 0,013. Essa taxa é pequena. Ela é metade da taxa de hoje. Hoje, a humanidade cresce a uma taxa de 2,8% ao ano, tá? Que é equivalente a 0,027. A gente está usando metade disso. Então, assim, quantas crianças estão nascendo no mundo hoje? Não sei, mas a humanidade está crescendo 2,8% ao ano. Vamos dizer que naquele mundo daquela época, a humanidade crescesse mais devagar. Então, nós estamos sendo aqui conservadores. Se hoje os pais estão tendo 2, 3 filhos, vamos dizer que naquela época tinha 1. Tá? Com 1.600 anos decorridos, a população estimada do planeta podia ser de 700 milhões a 2 bilhões de habitantes. Então, quando você pula aqui do capítulo 4 de Gênesis para o capítulo 6... você passa de 4 pessoas, não é para 6, para 8 ou para 10 pessoas. São 1.600 anos que se passam. Nós não sabemos quantas pessoas existem no mundo. Mas usando uma matemática que funciona para a gente agora, se nós aplicarmos lá no começo, né? Você parte de 2 pessoas, que são Adão e Eva. Você aplica o coeficiente de crescimento e você aplica o fator de tempo. Qual é o resultado que você tem? Então, quer dizer... o mundo estava completamente povoado no evento do dilúvio. A gente consegue destacar isso. E quem são os personagens que estão envolvidos lá? E aí todo mundo fala, né? Quem são os filhos de Deus? Porque o texto logo no começo tinha dito que tinha os filhos de Deus, que se misturaram com as filhas dos homens, e aí surgiram os gigantes, e aí por causa desses gigantes, Deus se indigna e envia o dilúvio. Se você prestar atenção na leitura, eu vou fazer a leitura aqui só para a gente não ficar flutuando, né? Então, Gênesis 6, de 1 a 4, olha o que o texto diz. A minha versão é a versão Almeida Revista Atualizada. Como se foram multiplicando os homens na terra, veja, então, o que é isso? Não é 3, 4 pessoas. As pessoas estão se multiplicando na terra. Os homens, se multiplicando na terra, começaram a nascer as mulheres, as filhas. E vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, não esquece dessa maneira que o escritor usa para caracterizar cada grupo. Então ele fala sobre os filhos de Deus, sobre as filhas dos homens. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então, desse versículo 4 surge toda essa discussão. E a verdade é que eu não tenho a resposta também. O que é apresentado hoje? Quais são as principais propostas? Esses filhos de Deus seriam anjos materializados? Porque a Bíblia usa, por exemplo, em Jó, essa expressão para falar dos anjos, né? Os filhos de Deus são os anjos. Então as pessoas leem esse texto aqui, e quando diz que os filhos de Deus, que seriam anjos, viram que as mulheres humanas eram bonitas, se relacionaram com elas e tiveram filhos. Essa é uma proposta. Eu, particularmente, não sigo esta proposta, mas também não tenho como dizer que não seja. A outra proposta é,
Seriam eles os homens da descendência de Sete, que também são classificados assim, né? Como aqueles que buscam a Deus? Então, nós temos aqui, a primeira proposta é: anjos se materializaram, se tornaram como nós, tiveram uma relação com as mulheres humanas, e elas engravidaram dos anjos e nasceram gigantes. Essa é uma proposta. E Deus detestou isso e enviou o dilúvio. Outra proposta: esses filhos dos homens são uma geração que se preocupava em fazer a vontade de Deus. Eram pessoas corretas, e por isso são chamados de filhos dos homens. Mas em algum momento começaram a casar com mulheres perversas da descendência de Caim, e esse casamento gerou filhos e acabou contribuindo para que a humanidade fosse para o caminho mau. Essa é a segunda proposta. Então, quem são essas mulheres que se casam com os anjos? Mulheres de todo tipo? Ou, na outra proposta, são as mulheres da descendência de Caim que se relacionam com os homens da descendência de Sete? E tem ainda outras propostas, né? Esses gigantes aqui que nascem. Porque eles não nascem, olha que interessante se você olhar o capítulo 4, ou o versículo 4, diz que na terra já havia gigantes. Os gigantes não surgem por causa dessas relações. Naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Então, os gigantes, eles não são um produto desta relação, dessa suposta relação entre anjos e mulheres. Porque os gigantes já estavam na terra. E aqui a gente não está falando de gigantes tipo... Golias era um gigante. Um cara de quase 3 metros de altura. Nós não estamos falando de pessoas de 20 metros de altura, do tamanho de um dinossauro. São pessoas altas acima da média. Tá? Mas é interessante a gente notar que eles já estavam na Terra antes mesmo destas relações aqui, que a gente não consegue definir quais são. Mas por que se Deus não gostou do que os anjos fizeram, né? No caso, se essa for a teoria verdadeira, anjos com mulheres de todo tipo, se Deus não gostou da atitude dos anjos, por que ele não puniu os anjos? Por que ele puniu a Terra e o planeta e o ser humano, né? Então, são alguns questionamentos que me fazem ficar com essa hipótese de baixo. Ou até com essa. Tem uma hipótese também que esses filhos de Deus, esses homens poderosos que ele cita aqui, né, no final do versículo 4, seriam reis, homens valentes, guerreiros, que acabaram roubando mulheres de outros homens. Essa é uma terceira proposta. O que eu quero dizer aqui? Existem algumas questões que a gente não vai conseguir responder. Eu acredito na literalidade do texto, mas isso não significa que eu sei todas as minúcias e detalhes do que ele quer dizer, tá? Então, você pode depois estudar um pouquinho mais sobre isso. Mas, mais do que saber sobre quem são esses e quem são esses, o texto quer nos mostrar quem é este cara. É isso que o texto quer. Ah, os filhos dos homens, não sei quem são, não sei quem são, não sei quem são. Esse cara eu sei quem é. E é ele que o texto quer que eu saiba quem é. É a conduta e o comportamento dele que são importantes para nós. E Noé era um homem diferente. E isso é que faz com que Deus o escolha.